Meus amigos do Vale do Ribeira, estou recebendo com muito prazer o doutor André Moreira, CRM 96971. Estava de férias, aproveitou as férias e tal, e agora volta o Espaço da Saúde. Muita gente aí cobrando de mim o Espaço da Saúde. Eu falei, doutor André, vai voltar com a corda toda. Está aqui de novo, disposto com muita coisa boa. Vamos começar a falar de doenças cardiovasculares, uma pesquisa americana. Como é que é essa história, doutor André? Muito bom dia, amigo ouvinte, bom dia, doutor Cristiano. Mais uma vez é um enorme prazer poder participar aqui do programa. E, como o senhor comentou, uma pesquisa mostrou que quase metade dos americanos estão despreparados para as emergências médicas. E quando eu comentei com alguns amigos, já falaram, né? E no Brasil, como será? Pois é. O que a gente sempre bate aqui nessa questão de emergência médica, né? Parada cardíaca, o atendimento pré-hospitalar, antes de chegar no hospital. Eles falaram que, nessa pesquisa, que 76% dos americanos se sentiu à vontade para ligar no 911. Viu a emergência? Liga lá no 911. Só que, e aí? Até o socorro chegar, 55% apenas conheciam que existia esse negócio de massagem cardíaca, você fazia lá a ressuscitação com as mãos. Só que nem todo mundo se sentia apto ou capaz de chegar lá e começar a fazer. E a coisa, quando se falava de usar aquele desfibrilador automático, né, aquele aparelhinho para dar o choque, aí o número caía ainda mais. 30% só que se sentia seguro de poder usar um desfibrilador, o resto, fala assim, de jeito nenhum. Então esses são números que a gente precisa ver no Brasil também, né? Porque, como eu já disse uma vez aqui, que eu ouvi num congresso, um professor falando, parada cardíaca, uma emergência, pode acontecer com qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, comigo não acontece, né? Vai saber. E o que eles comentaram também nesse trabalho, justamente essa questão que é preciso estar preparado, que 90% dos casos, mais ou menos, de infarto agudo que acontece na rua ou parada cardíaca, 90% fatalmente vai evoluir para o óbito. Seja ele na própria rua mesmo, ou em casa, né? Ou depois da alta hospitalar no primeiro mês. Então, quer dizer, de todos esses casos que tem um infarto em casa, na rua, parada cardíaca, só 10% vai sair bem dessa situação. Então, tá aí a importância da gente ter esse treinamento, seja no Brasil, seja em São Paulo, seja aqui no Vale do Ribeira. Doutor, outra questão, um artigo publicado agora em janeiro sobre o uso de anticoagulantes. Sim, um trabalho interessante que hoje em dia a gente escuta falar muito nos congressos sobre o mundo real. Que a pesquisa é tudo bonito, né? Quando eles vão fazer a pesquisa, tá lá os professores, a equipe, todo mundo, enfermeiro, nutricionista, psicólogo e todos os remédios disponíveis para a pessoa tomar. Isso é na pesquisa. Só que eles falam agora, e no mundo real, como que é, né? No SUS, só faltou falar aqui no SUS. Mas no mundo real, eles viram que a fibrilação atrial, que é a arritmia que pode causar derrame, ela deveria, em alguns casos, que a pessoa tem um risco um pouquinho aumentado para derrame, ela deveria ser tratada com um anticoagulante, que agora ficou famoso também por causa do negócio de Covid, o tal do Xarelto, Rivaroxabana. Então eles ficaram famosos agora por causa disso. Só que para arritmia, eles já tinham essa indicação de serem usados na fibrilação atrial para tratar, prevenir o derrame. E eles avaliaram aqui um número bem razoável, 436.864 pacientes com arritmia. Paciente que não acaba mais, É hein? verdade, imagina, para juntar 436 mil, deve ter dado um pouco de trabalho. E eles viram de 2011 a 2020, quer dizer, um segmento. Uma pesquisa bem confiável. Bem confiável.
E qual foi a conclusão que eles chegaram? Cerca de 50% apenas tomava o remédio que deveria para prevenir derrame. É um número que veio aumentando, antes era menos, era cerca de 40%. Agora já está na faixa de 52%. Mas ainda está aquém, né, do que deveria. O certo era que, por exemplo, a pessoa tem risco de derrame, quer tomar o remédio, que o remédio esteja disponível, acessível para a pessoa poder tomar. Bom, essa outra matéria realmente é preocupante. O doutor André trouxe aqui uma matéria. Infelizmente, está aumentando muito o número de pessoas vitimadas por câncer. Gente que está pegando muito, inclusive na nossa região. E tem uma matéria aqui, o senhor vai comentar, o risco de suicídio ainda mais elevado para indivíduos com câncer. Como é que é essa história? É uma matéria interessante, porque aborda um lado que até então eu não tinha visto. Para mim foi uma novidade, até uma pesquisa sobre isso. É claro que a gente sabe que a pessoa que às vezes recebe um diagnóstico de câncer, muitas vezes vem com aquela sensação de que acabou, não tenho mais saída. E hoje em dia não é muito mais assim verdade, né? O tratamento cirúrgico, radioterapia, quimioterapia, isso tem funcionado bastante. Mas eles foram pesquisar aqui e ver se as pessoas que receberam o diagnóstico de câncer cometiam suicídio ou pensavam nesse sentido, né? E uma pesquisa também que deve ter dado um pouco de trabalho para reunir, foram avaliados 16.777.000 indivíduos com câncer. E eles foram avaliar as taxas, né, de suicídio dentre esses pacientes. E viram que foi 1,6%, né, com tendência decrescente. Então, de 2000 até 2016, que foi o período que eles avaliaram, realmente tem uma incidência um pouco maior do que na população, porém essa taxa vem decrescendo, talvez justamente por isso que eu falei, as pessoas perceberem que já não é assim o fim do mundo hoje. E o que eles observaram também que é essa tendência ao suicídio, da pessoa se sentir pior, é no começo do diagnóstico, os primeiros 6 meses. Então isso torna mais preocupante receber o diagnóstico no começo ali. Depois a pessoa acaba se adaptando um pouco mais ou aceitando essa questão. E uma coisa que eu acho interessante comentar é que tanto nos congressos de cardiologia, talvez de oncologia, cada vez se fala mais que os fatores de risco para doença cardiovascular e para câncer, eles se sobrepõem. Então, obesidade, tabagismo, sedentarismo, má alimentação, tudo isso são fatores em comum para câncer e doença cardiovascular. Então, é muito comum você ver, por exemplo, pessoa que teve um infarto pouco antes de receber um diagnóstico de câncer, ou vice-versa, entendeu? Então, são fatores que se sobrepõem. Doutor André, todo mundo ficou chocado que as televisões mostraram a situação das crianças Yanomamis. Realmente uma coisa impressionante, todo mundo. E o senhor tem alguma novidade sobre essa questão? Como é que o senhor viu isso? Eu busquei aqui procurando algum tema para trazer e achei esse tema lá no site do Ministério da Saúde, falando justamente sobre a questão da desnutrição, né? E eles comentaram que já houve cerca de 100 crianças que morreram, né, por desnutrição. Então realmente é um número que chocou, realmente chamou a atenção e que eles estão agora tentando ver se conseguem levar médico para essas regiões aí que são mais desprovidas, vamos dizer assim. E é claro que a gente sabe que é uma questão assim delicada, né? Humanitária, uma questão humanitária. Humanitária, realmente merece bons olhos, né? Merece uma atenção diferenciada, talvez uma força-tarefa nesse sentido. Tomara que aconteça, né? Acho que vai acontecer, que o governo está preocupado com isso. Sim, sim, tomara. Doutor André Moreira, muito obrigado pelo nosso bate-papo de hoje.
prometendo retornar na semana que vem, e microfones da 99 para suas considerações finais. Mais uma vez só tenho a agradecer, o prazer é todo meu de poder participar aqui. Espero que você que está ouvindo aí tenha gostado dos temas. É difícil a gente trazer novidade porque os assuntos são praticamente os mesmos, mas as notícias vêm de formas diferentes. Então é isso, até semana que vem. Muito obrigado, ouvimos o Dr. André Moreira, CRM 96971.